Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV UAI o secretário de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e muito mais, né? O Samuel Gazola Lima, professor Samuel. Samuel, seja bem-vindo mais uma vez aqui, boa tarde. Olá, Júlio, Gersim, agradecimento pela oportunidade, né? Agradecer a todos aí que estão nos ouvindo e assistindo também. Muito bem. Vamos falar hoje dois assuntos importantes. Um deles é o cadastramento para o transporte escolar, né, dos alunos. E o outro assunto é a volta às aulas. Um assunto que já vai se comentando, sendo discutido há um bom tempo. É verdade. E agora voltou à tona, né? Samuel, vamos falar primeiro do cadastramento. O cadastramento escolar está sendo feito para os alunos da escola municipal, é isso? Então, não, de toda a rede pública, Júlio. Assim, é importante, né, você colocou bem, né, iniciando a nossa conversa, a gente tem discutido essa questão do retorno às aulas presenciais. E o transporte escolar, ele é uma situação assim, essencial para garantir o retorno para a rede pública de ensino. Então, como está essa questão da gente retornar, no caso da rede municipal, a gente vai falar um pouco lá na frente disso, né? A partir da segunda semana de agosto, o transporte escolar é um direito que a criança tem para que ele possa, além de ir, permanecer na escola. Ou seja, né, a gente evita a evasão escolar na medida que a gente oferta o transporte escolar. Mas como a gente tem uma situação de que nós estamos assim, há 1 ano e meio sem aulas presenciais, significa dizer que nós estamos há 2 anos sem fazer o cadastramento do transporte escolar, e as crianças, né, os estudantes, eles mudam de rede, eles mudam de escola, eles mudam de segmento, né? O ano passado, um aluno que estava no 5º ano, passou para o 6º ano, às vezes não é na mesma escola, às vezes ele não tinha necessidade de transporte escolar, mas no momento que ele passou para o 6º ano, ele passa a ter necessidade. O aluno que estava no 9º ano, às vezes não tinha necessidade de transporte escolar, e agora ele está, né, no ano de 2021, está no ensino médio, ele tem a necessidade de transporte escolar. Então, aí a gente está o quê? Fazendo esse recadastramento e o cadastramento. Recadastramento por quê? A gente precisa garantir para aqueles que tinham esse direito, né, que eles têm continuidade a esse direito, e garantir aqueles que não tinham, fazer o cadastramento escolar, o cadastramento do transporte escolar. Mas é importante quem já tinha fazer o recadastramento, né? Na verdade é obrigatório. Obrigatório. A gente não tem essa opção de não fazer, né? É preciso fazer. Primeiro, porque é uma obrigação nossa e, consequentemente, é a obrigação também das famílias, né, fazerem, caso aquelas, né, acharem no direito que possam fazer. E diferente dos outros anos, quando a gente tinha assim, um tempo bem curto para fazer esse transporte escolar, esse cadastramento, a gente vai estender isso em todo o mês de julho. E por que a gente está fazendo isso? A gente está ainda vivendo um momento de pandemia, onde a gente precisa evitar aglomeração, e que, portanto, a gente pegou todos os segmentos da educação básica e dividiu ele em semanas. Aí dá o exemplo, a partir de amanhã, né, no dia 1º de julho, a gente inicia o cadastro do transporte escolar dos alunos do ensino fundamental 1, aquela criança que está matriculada do 1º ao 5º ano. Então, todos os pais, todos os responsáveis que têm os filhos matriculados nesse segmento, eles precisam fazer o cadastramento ou o recadastramento do transporte escolar. Para isso, é preciso se dirigir à Secretaria Municipal de Educação, ali no centro, na Rua Coronel Carlos Brandão, número 101. É preciso de uma documentação, que é a documentação pessoal, mais certidão de nascimento e, principalmente, um comprovante de residência no nome dos pais e responsáveis direto. Por que isso é importante, Júlio? Porque quem determina se a criança tem o direito ou não é a distância da residência até a escola. Hoje a gente tem uma lei municipal que fala que essa distância é 3 quilômetros, mas a gente sabe que essa distância é grande. Então a gente reduziu essa distância para 2 quilômetros. Então todos os pais que têm crianças matriculadas na escola, que estão de 2 ou mais quilômetros de distância da escola, essa criança ela tem direito ao transporte escolar. E aí precisa fazer o cadastro. Lá na hora a gente faz essa medição, né? Tem um softwarezinho lá para a gente calcular isso. Aí precisa, portanto, do comprovante de residência,
de uma certidão de matrícula na escola, uma declaração de matrícula na escola. Então, ele precisa estar matriculado. E aí precisa levar isso lá na hora. E mais a documentação, né, pessoal. A exemplo da vacinação, por exemplo. Exemplo da vacinação que a pessoa, quando não tem no seu nome o comprovante de residência, por exemplo, Sim. não tem uma luz no seu nome, não tem uma conta de água no seu nome, mas pode pegar uma declaração na policlínica, por exemplo, já que de repente mora de aluguel e não está no seu nome, não está no nome dos pais do aluno aquela conta de água e luz. O que pode fazer? Então, o que dá para fazer? Se for no caso do posto de saúde, onde tem atendimento, né, aí a gente vai considerar. Da policlínica não, porque a policlínica já é fora de área de atendimento. É área aberta. Mas é importante sempre buscar essa questão do comprovante de residência na mão dos pais ou responsáveis em função disso. Né? Que seja um contrato de aluguel, que seja a água, a luz, né? O boleto bancário, algo nesse sentido. De qualquer forma, algum comprovante dá para ter, né? Não, dá para ter, não, sem dúvida. E aí se dirigir. Aí a gente vai, como eu estava colocando, a gente segmentou. Então, nesta primeira semana, quando eu digo nesta primeira semana, porque começa amanhã, mas estende por toda, como é um segmento maior também, e é um segmento que retorna às aulas mais rapidamente, que é o segmento do 1º ao 5º ano, a gente priorizou neste momento este segmento. E a gente está montando toda uma estrutura na secretaria confortável, que possa recepcionar bem esses pais, né, as crianças. E aí, Júlio, outra questão importante. Né, nesse momento, é preciso que leve a criança, né, o jovem, o adolescente. Por quê? Porque para adiantar a questão, a gente vai tirar uma foto, que é uma foto, né, digital, e que isso a gente encaminha para a concessionária de transporte coletivo, que no caso é a Aviação BAR. Ou seja, a gente adianta todo o serviço. Quando ele precisar ir lá na Aviação BAR, é só para falar assim, buscar e dar um ok na documentação. Essa foto é para fazer a carteira. E aí essa foto é para fazer a carteirinha do transporte escolar. Por isso é importante, né? Na verdade é pré-requisito. Não pode não adianta levar, mandar uma foto da criança. Não, tem que levar. Tem que levar, porque aí a gente vai fazer essa foto lá digitalmente e isso vai virar um cadastramento dentro de um sistema que a gente tem. Esse sistema nosso comunica lá com a concessionária. E aí a concessionária providencia a confecção da carteirinha e depois esse pai responsável só busca essa carteirinha lá na Aviação BAR. Certo. Então, nessa primeira etapa, alunos do 1º ao 5º ano. E aí na segunda, né, no caso da segunda semana de julho, será os alunos do ensino médio, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Todos esses segmentos, a gente tem um segmento que é, por exemplo, a educação de jovens e adultos. A gente tem a EJA das séries iniciais, a gente tem a EJA das séries finais do ensino fundamental, a gente tem a EJA do ensino médio. Então, se a pessoa é estudante da EJA do 1º ao 5º ano, será na semana que vem. Vai obedecer a mesma semana essa mesma semana. Então, próxima semana, agora, ensino fundamental 1, 1º ao 5º ano. Na segunda semana, o ensino médio. Na terceira semana, o ensino fundamental 2, que é o 6º ao 9º ano. E na última semana de julho, será a educação infantil. E todos eles com a mesma situação de documentação. Educação infantil é pré-escola. Isso, educação infantil inclui creche e pré-escola. Muito bem. Ô Samuel, mais do que esclarecido. Findou esse prazo, a pessoa não fez. Por exemplo, agora de 1º a 7, vamos dizer que é 1º a 7 de julho, a etapa aí, por exemplo, do ensino fundamental. Findou esse prazo, a pessoa não fez o recadastramento. E aí? Ou o cadastramento. É preciso cumprir esses prazos, Júlio, porque a gente precisa de planejar isso. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, faz um investimento que aproximadamente em torno de 5 milhões de reais no transporte escolar. Então, ou seja, é um recurso muito gigantesco e muito importante. E, claro, a gente reconhece que é importante também para as crianças, né, irem para a escola e se manterem na escola. Só que para isso a gente precisa planejar. Se a gente deixar muito aberto, a gente nunca fecha o número. Sim. E aí a gente não consegue, né, planejar o que a gente
né? Vai estar sempre acrescentando, né? Sempre chegando sempre mais acrescentando. um. Claro, né? Se depois não vai ter jeito, não, a pessoa aí tem que procurar a gente, falar assim, não posso nesse dia, eu poderia nesse dia, né? Porque tem essa e essa situação, então isso tudo também, né? Existe um bom senso da situação, né? O diálogo é sempre aberto, a gente está sempre conversando, mas a gente não pretende e esperamos que todo mundo, né, esteja atento a isso, por isso que essa informação chegando aqui nessa grande audiência de vocês é importante nesse sentido, ou seja, é preciso que esteja todo mundo sabendo. A gente já está fazendo essa divulgação, né, está colocando, se a gente, quem é usuário do transporte coletivo já está lá no transporte coletivo direitinho, as datas, estão fazendo a divulgação nas mídias, né, também. E aí os prazos é que a pessoa tem que ter. Meu filho está no 3º ano, estuda no Camilo Soares. Significa que é essa semana agora, do dia 1 até semana que vem para fazer. Meu filho está no 9º ano, estuda lá no Dr. Levinto Coelho. Aí já vai ser outra semana. Na 3ª semana. Então, cada segmento, uma semana, é preciso que os pais estejam atentos para ele estar lá na secretaria levando essa documentação num prazo dilatado, porque a gente pretende também atender bem e, consequentemente, também evitar aglomeração. Muito bem, então vamos fazer isso aí, vamos fazer o cadastramento dentro do prazo para não atrapalhar também o andamento, o trabalho aí da Secretaria, né, de Educação, enfim. Samuel, falando nisso, em volta às aulas então. As aulas do município, elas estão previstas para voltar? Sim. E se sim, quando? Nós estamos com todo o nosso planejamento, né, pedagógico, técnico, de transporte escolar para a 2ª semana de agosto. Isso pós-férias? Pós-férias. A gente entra hoje, né, em férias. Né? Está entrando hoje, então? Hoje, a partir de amanhã, no caso, né, hoje encerra o dia de hoje ainda. Sim. Nós temos atividades letivas hoje e a partir de amanhã é férias na rede municipal de ensino. E essas férias irão até o dia 31 de julho. E aí no dia 2 de agosto a gente retorna com os nossos professores, com a equipe da escola, né, fazendo um trabalho ali, né, pedagógico, de planejamento, de conhecimento, né, de todas as necessidades que vai haver na escola. E na 2ª semana a gente começa com as aulas presenciais. Será ainda um retorno gradual, significa dizer que na 2ª semana de agosto a gente não vai voltar com a totalidade das séries. A gente está fazendo um planejamento que a gente vai divulgar. Né? Não será um retorno gradual assim, voltou o segmento, por exemplo, 4º e 5º ano. Qual é o 1º, 2º e 3º do ensino fundamental? Volta quanto? Não sei. Não. Nós vamos estabelecer um cronograma, semana a semana. A gente vai agregando os segmentos nesse retorno e dentro aí num prazo de 30 a 40 dias a gente tem toda a rede municipal com retorno presencial. É facultativo? Exato, aí é a questão. Ainda é um retorno facultativo, é um retorno híbrido, porque a gente vai atender os protocolos e os protocolos são protocolos além do álcool gel, do uso da máscara, é um protocolo de distanciamento, significa dizer que a gente não vai ter 100% da capacidade da sala cumprida, e como não vai ter como vai ter essa situação, a gente vai adotar o ensino híbrido. Então nós vamos ter assim 3 grupos. Um grupo presencial, que vai fazer um revezamento, e nosso planejamento pedagógico está trabalhando nisso, né? Como que vai ser isso, né? Um dia uma parte da turma, no outro dia outra parte da turma, numa semana uma turma 3 vezes na semana, depois inverte, a turma que veio 2 na semana vai 3 vezes na semana da outra e aí procurando atender. E aquele que os pais considerarem que ainda não possa ser o momento de retorno, eles vão continuar com o ensino remoto, fazendo aí esses 3 grupos de retorno às aulas presenciais. Nós vamos... É complexo, a gente sabe que porque Sim. Na rede pública envolve essa questão, né, ainda da merenda escolar, ainda do transporte escolar e da infraestrutura que precisa ter as nossas escolas, mas a gente tem a convicção que a vacinação está avançando, a gente tem percebido, né, os resultados da vacinação, ou seja, os segmentos que estão sendo vacinados, eles têm tido menor acometimento da Covid, isso é uma notícia muito boa.
E a gente está confiante que esse retorno vai ter um retorno seguro para todos. A gente tem já capacitado, né, os servidores em relação aos protocolos. Esse trabalho é uma parceria com a Secretaria de Saúde, que já vem aproximadamente uns 2 meses atrás. Então, os preparativos para retorno estão assim, em pleno vapor. Todas as escolas da rede municipal já estão aptas a receber os alunos? Não, ainda não. A gente espera que durante o mês de julho a gente conquiste isso. A gente tem escolas que têm infraestrutura mais precárias e a gente vai ter dificuldade de fazer o retorno conforme a gente gostaria, mas a gente tem, ao contrário, outros que têm estrutura boa. E aí, sim, significa dizer que não será uma regra para a rede. A gente está trabalhando a situação de uma análise escola por escola. Algumas vão ter possibilidade de retornar, né, com mais intensidade em função das características da estrutura física das escolas, né? Outras que têm estrutura física mais acanhada, mais precária, a gente vai ter dificuldade de cumprir protocolo, portanto esse retorno será analisado dessa forma, né, a partir da situação de cada escola. Isso nós falamos aqui é questão da rede municipal de ensino. Sim. Agora, a questão da rede estadual, as aulas já foram liberadas a partir do dia 28, não é isso? Foi em todo o estado? As aulas da rede estadual estão vinculadas à situação de cada município. Vou te dar o exemplo, né? No caso de Ubá. Nós estamos na macro e na micro na onda amarela, mas essa decisão é uma decisão da prefeitura de fazer a passagem da onda. Né? Passamos para amarela passamos para amarela no Minas Consciente, mas para o retorno às aulas precisa da mudança do decreto municipal aqui. Que por precaução, né, o Comitê de Combate ao Covid da Prefeitura estabeleceu que não passaria para a onda amarela naquele momento, e, portanto, a gente não tem as condições de retorno às aulas na rede estadual de ensino. Porque o retorno eles tem que estar vinculado à onda amarela. Apesar de, entre hoje e amanhã, tem uma reunião do pessoal do Minas Consciente que está reavaliando essa questão, mas aí eu não sei te dizer aqui qual vai ser a decisão tomada, qual foi a decisão tomada de retorno às aulas no momento de uma onda vermelha nos municípios. Samuel, na questão desse retorno aí com o sistema híbrido, né, online e presencial, há um acúmulo para os professores desse trabalho, de ter que fazer o presencial, de ter que fazer a parte online? Há esse acúmulo de função, e se houver o acúmulo de função, o professor recebe a mais por isso? Como é que funciona? Não, a gente não tem intenção nenhuma de fazer acúmulo nenhum para o professor. Se havendo a necessidade, nós vamos contratar outros professores. Vamos dizer, o planejamento pedagógico no aluno presencial, dia sim e não, aí é o mesmo professor. Ele está presencial aqui, o aluno está aqui. Ele, neste dia, passa as atividades para o aluno, e ele faz, só que no outro dia não está em casa. E aquela outra turma que não esteve, naquele outro dia, está presencial. E aí é aquele mesmo professor. Esse terceira turma do remoto, este terá um outro profissional à disposição dele. Entendi. Muito bem. Só a nível de curiosidade também, eu falei que foi liberado aí pelo Estado, o retorno às aulas dia 28. Quando serão as férias da rede estadual? Eu não tenho certeza, né? Porque assim, o nosso calendário, rede municipal, ele é distinto, né? Vamos dizer assim, ele não depende do estado. As nossas férias, rede municipal, é julho. As férias da rede estadual é janeiro. Na rede estadual, no mês de julho, é recesso. E esse recesso, aí se eu não me engano, na terceira e na quarta semana de julho. Se eu não me engano, tem de 2 a 3 semanas do mês de julho que a rede estadual estará de recesso. Né? Eu te perguntei porque eu estranhei a data do retorno. Não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com a secretaria aqui, mas eu estranhei a data do porquê do 28 e por que não esperar o retorno do recesso, que é agosto. Eu acharia, aí é uma opinião particular, não é opinião nem como gestor. Também acho que, vamos assim, fechar o ano no remoto
e aí estruturar todo o planejamento para um retorno presencial em agosto. Foi a nossa opção, né, inclusive. Que eu acho mais consciente, mais fechar todo o planejamento pedagógico de forma remota e ao mesmo tempo continuar, nós estamos planejando, né, teremos então todo o planejamento sendo modificado, mas aí a partir de agosto. Então aí nesse meio a gente está fazendo o cadastro do transporte escolar, os nossos protocolos serão levados à totalidade da rede de ensino para conhecimento, o nosso protocolo será passado também por uma vistoria da vigilância sanitária do município, né, que vai validar aquilo que a gente considerou o que é importante para a escola cumprir em relação ao protocolo. E aí quando a gente chegar em agosto, a gente tem a equipe já totalmente capacitada. Por exemplo, essa semana quem está sendo capacitado, né, são os porteiros, vigias, os meio oficiais das nossas escolas, estão sendo todos capacitados. E até o final, na primeira semana de agosto, a gente tem a totalidade das pessoas capacitadas em relação ao dia a dia delas, o que precisa fazer. A gente quer avançar um pouquinho, produzir uma cartilha, né, porque às vezes você faz uma capacitação ali, mas né, às vezes é importante ter ali uma cartilha escritazinha para algum momento que aconteça na escola, a gente tenha os protocolos ali na mão das pessoas para serem direcionados, né? Essa é a nossa ideia. Samuel, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, vem acompanhando, vem sendo feitas com muita competência, já o conheço, a sua competência também, e é o que vem acontecendo. E tomara que dê certo, tomara que volte realmente, que não tenha que parar novamente as aulas, né? Eu agradeço a sua presença aqui, deixo à vontade se você tiver alguma mais informação para passar. Sim, eu quero aproveitar essa audiência de vocês e fazer um agradecimento a todos os professores, a todos os nossos gestores, todas as equipes das escolas, na verdade. A gente iniciou o ano com a proposta de uma educação que a gente apelidou de conexão humana. E qual é o conceito da proposta? Que a gente buscasse esse resgate da relação, né, desse vínculo, né, entre, né, o professor, a criança e a família. Né, porque né, já tinha, né, quase um ano de ensino remoto e a gente percebe que esses vínculos vão se tornando mais frágeis. E aí eu acho que essa proposta ela deu um resultado assim fantástico. Né, e aí a gente precisa, nesse momento que estamos encerrando, né, essa etapa, né, remota, a gente fazer esse agradecimento a toda a rede de educação e de forma específica para a educação municipal, do qual a gente lida ali, né, diariamente. Né, dizer que a gente está muito feliz pelo trabalho desenvolvido, então a gente está com esse momento de agradecer, de falar assim, que gratidão que a gente está pelo trabalho que foi desenvolvido, né, por nossa equipe da secretaria, mas principalmente por nossos professores, né? E a gente sabe o quanto foi e é difícil o ensino remoto. Não é uma tarefa fácil, né, fazer o ensino remoto acontecer. E apesar das dificuldades que são, né, e a gente reconhece as dificuldades, né, as dificuldades de acesso, as dificuldades de estrutura, a dificuldade da participação da família, das crianças, são muitas dificuldades. Por isso a gente tem muita esperança desse retorno, né, de um outro momento da educação. Teremos outras tantas dificuldades, eu não tenho dúvida também disso. O seu retorno será complexo, a gente vai, né, passar por situações, né, complexas, mas a gente vai estar junto. Né? Então é dizer para essa equipe de professores, temos boas notícias com relação à recontratação dos professores, né, da gente, né, estender o contrato do pessoal contratado, né, até 31/12. Se a gente avançou em muitas coisas, eu acho que por isso que esse momento é de agradecimento. Então aí a todos os professores que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né, deixar esse agradecimento e dizer que nós vamos, né, voltar com o pé no acelerador em agosto, e dando a resposta que a sociedade espera, né, que é uma educação com a máxima qualidade possível. O Gersinho é botafoguense, ele não vai gostar não, mas eu estou dizendo que a gente está assim, buscando uma educação em outro patamar. Aí o pessoal liga isso ao Flamengo e tal, mas eu nem ligo. Nível Série A, né? A educação nível Série A. Padrão FIFA.
Samuel, Mas obrigado e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a presença. Qualquer informação que seja importante, fique à vontade para vir aqui. Chuta a porta, entra e vem para cá falar de educação, de cultura, de coisa boa. A parceria de vocês é importante. Quem está à disposição. Obrigado. Professor Samuel Gazola Lima, secretário de Educação, além de Cultura também, aqui no nosso município. Então, gente, não deixe para a última hora. Então, a partir de amanhã, cadastramento para 1º ao 5º ano, tá? Não deixe para a última hora, não. Tem uma semana para fazer o seu cadastramento, mas vá o quanto antes você puder, entre em contato com a secretaria o quanto antes, para que seja feito esse trabalho de uma forma organizada e que possa fazer o melhor possível, tá? Então não deixe para a última hora, não.